.com que eu queria que a gente lesse, que é exatamente sobre a Deolane Bezerra. De bilhete a celular, como 7 erros do PCC levaram à prisão da Deolane Bezerra. Quem assina essa matéria é a Júlia Gandra e também a Milena Vogado. E além do bilhete jogado em presídio, que a gente falou bastante aqui ontem, a polícia aponta que o esquema usava empresas de fachada, contas de terceiros e depósitos em dinheiro vivo. Vamos subir para ler a matéria da Júlia e também da Milena. Aqui uma foto, né, dessas fotos que vão ficar do momento em que a Deolane sai ali da viatura. Já tinha sido deslocada da casa dela para a delegacia e logo depois também ela chegou a conversar ali um pouquinho com a imprensa. Um bilhete jogado pela janela de uma cela e que foi parar no esgoto, um celular esquecido durante a operação policial e depósitos bancários feitos em sequência ajudaram a Polícia Civil a desmontar o suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC, ao primeiro comando da capital, nessa investigação que chegou ao nome da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, de 38 anos, presa nessa quinta-feira em Alphaville, lá na Grande São Paulo. Operação Vernix, né, que é a terceira fase dessa operação longa que começa lá em 2019. A prisão da Deolane aconteceu durante essa operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil, e para os investigadores, ela fazia parte da estrutura usada para movimentar e ocultar o dinheiro do PCC. Vamos subir, aí você consegue ver, inclusive, acessar vídeos que a gente produziu sobre esse caso todo. E o primeiro erro, considerado crucial pelos investigadores, aconteceu ainda dentro da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior paulista. Essa é uma penitenciária muito importante. É o presídio, inclusive, que o próprio Marcola, que a gente viu a foto aqui em cima, estava antes de ser deslocado aqui para a Penitenciária Federal de Brasília. Durante a revista de rotina lá em 2019, o detento Gilmar Pinheiro Feitosa, conhecido como Cigano, tentou se livrar de vários manuscritos, bilhetes, jogando os papéis pela janela da cela em direção a uma caixa de esgoto. Os agentes conseguiram recuperar o material e, depois de secar e remontar os bilhetes, encontraram mensagens que falavam sobre tráfico de drogas, planos de atentados contra agentes públicos e uma misteriosa mulher da transportadora, que teria fornecido endereços de autoridades para a facção. Acontece que ao longo do curso da investigação eles conseguem entender que a mulher da transportadora é a influenciadora, é a Deolane. Foi esse detalhe que fez a PF começar a puxar o fio da investigação. Os policiais passaram a procurar empresas de transporte da região ligadas a mulheres e chegaram até a transportadora Lado a Lado, que dá o nome, inclusive, à primeira fase dessa operação. Ela estava registrada, essa transportadora, em nome de Elidiane Saldanha Lopes Lemos. E segundo a investigação, a empresa era usada pelo PCC para movimentar dinheiro da facção e tinha ligação direta com integrantes da cúpula criminosa, ou seja, ligação direta com Marcola, por exemplo. Aí algumas fotos da Deolane para você se lembrar da cara dela. E durante a Operação Lado a Lado, em 2021, na casa do operador financeiro, o Ciro César Lemos, a polícia apreendeu um celular que, segundo os investigadores, jamais deveria ter sido mantido guardado. O aparelho tinha mensagens, áudios, comprovantes bancários e conversas no Telegram que detalhavam a gestão do dinheiro ligado ao Marcola e ao irmão dele, o Alejandro Camacho, também preso, como o Marcola. E ontem tinha mandado de prisão preventiva para os dois, que já estão presos. Se eles forem condenados, aí o que acontece com eles é que a pena deles aumenta. No celular, os policiais encontraram contatos salvos com apelidos ligados ao PCC, além de comprovantes de depósitos para contas atribuídas a Deolane Bezerra. E as conversas indicavam que os valores fariam parte de acertos e balancetes da transportadora ligada à facção e não de pagamentos comuns por serviços advocatícios, afinal de contas ela é advogada. Segundo a investigação, a relação da Deolane Bezerra com integrantes do PCC ia além da atuação como advogada. A polícia afirma que a influenciadora aparecia oficialmente como representante do Everton de Souza, conhecido como Player, apontado como um dos operadores financeiros da facção, principalmente nesse braço aí de lavagem de dinheiro do PCC. E o Player também foi alvo ontem dessa operação. Para os investigadores, a profissão da Deolane ajudava a dar aparência de legalidade à proximidade com integrantes do esquema e à movimentação de grandes quantias de dinheiro. Ela tem milhões de seguidores, né?
pessoas desconfiariam muito menos dela do que de outras pessoas. No celular esquecido, a polícia ainda encontrou conversas, fotos de comprovantes bancários e dados de contas ligados a Deolane. E segundo o relatório, as mensagens indicavam que depósitos enviados para as contas da influenciadora eram tratados como acertos, balancetes e fechamentos da transportadora usada pela facção e não como esses pagamentos como advogada. E aí, os investigadores também afirmam que havia tentativa de esconder o nome da Deolane nas conversas. Em alguns trechos, os envolvidos usavam expressões abreviadas, como Deu, BZ, para se referir à influenciadora. Deolane Bezerra, eles chegaram no nome dela. E um outro ponto, para a gente terminar esse resumão dessa matéria especial de São Paulo, trazendo todo o resumo do que aconteceu ontem, do que a Polícia Civil já sabe, da Deolane com o PCC, outro ponto que chamou a atenção da polícia foi o endereço das empresas ligadas à influenciadora. Em Santo Anastácio, também interior paulista, a sede declarada de uma das empresas funcionava na prática em uma simples casa de madeira em uma área periférica, sem qualquer estrutura comercial. E no mesmo local, segundo o inquérito, havia mais de 10 empresas registradas. Em outro endereço, na cidade de Martinópolis, uma residência popular de CDHU aparecia ligada a dezenas de CNPJs. Essas residências populares, dadas pelo governo à população de baixa renda, ou seja, não fazia nem sentido uma residência dessa ser o endereço de uma empresa que tinha uma movimentação muito grande de dinheiro. É